Meu nome é Crevison e esse vídeo é para entregar a atividade 4 da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, ministrada pelo professor Fábio Júnior. Ele pede para fazermos uma aplicação usando um paradigma funcional de uma linguagem da nossa preferência. E eu escolhi esse pequeno problema aqui, que é um script para ajudar no cálculo do salário líquido de um funcionário, por exemplo. E o usuário vai informar o salário bruto e o número de dependentes. E o sistema deve calcular e mostrar o salário líquido. E para calcular o salário líquido, nós vamos considerar essa fórmula, que o salário líquido é igual ao salário bruto menos o desconto do INSS, que vai ter essa variação de acordo com a renda salarial, mais um auxílio por dependente, que vai variar também de acordo com a quantidade de dependentes, e um auxílio passagem, que é fixo, e um auxílio refeição, que também é fixo. Então, para começar, nós fomos pelos mais simples, né? Aqui em Haskell, para você definir uma função, é bem diferente das outras linguagens imperativas, que você declara uma função, declarando o seu nome e entre parênteses colocando os parâmetros separados por vírgula. E aqui em Haskell é um pouco diferente. Nós temos o nome da função e, posteriormente, um parâmetro, sem o uso de parênteses ou vírgula para separá-los, apenas espaços. Nós começamos aqui pelo mais simples, com os valores de auxílio transporte e auxílio alimentação. Como são fixos, então vão ser constantes, não vão variar de acordo com a quantidade de dependentes ou o valor do salário bruto. Então, isso aqui em Haskell chama-se definição, uma função que não tem parâmetro, certo? Então, em qualquer lugar que eu usar transporte, a palavra transporte ou a função transporte, ele vai equivaler a 500. E em qualquer lugar que eu utilizar a função alimentação, vai ser igual a 484. Veja que aqui nós não declaramos tipo de dado, porque o Haskell ele é estaticamente tipado e usa um bom sistema de inferência de tipos. Então aqui eu poderia colocar um número escrito como um int, operando com um número na forma de double ou float, que o Haskell ia trabalhar com isso tranquilamente. No caso aqui, o número no formato de int, ele é adaptável para o número no formato de tipo float. Já o de tipo float, ele não é adaptável, certo? Então, quem se adapta para realizar o cálculo são esses valores no formato de inteiro. Para calcular o auxílio de dependentes, aqui nós declaramos o nome da função e que ela vai receber um parâmetro. E aqui, após o igual, o sinal de igual, nós vamos dizer o que é que essa função vai fazer com esse parâmetro. Então, aqui ela vai calcular esse resultado e retornar para o programa. Já para calcular o desconto de INSS, como ele vai ter uma variação de acordo com o salário do funcionário, nós utilizamos aqui uma estrutura parecida com o IF, que são os guards. Isso aqui é uma estrutura de decisão, que ele vai pegar o parâmetro da função, vai realizar uma comparação com o valor informado aqui na estrutura e, caso seja verdadeiro, ele vai executar esse cálculo e retornar. Caso seja falso, ele passa para a próxima. Se a próxima for verdadeira, ele executa e retorna o resultado. Se for falso, ele passa para a próxima, que se for verdadeira, vai executar o cálculo e retornar. Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, todas forem falsas, ele vai cair no otherwise, que o otherwise é praticamente definido como sempre true. Então, se todas essas aqui retornarem falso, o otherwise vai executar o que foi definido na sua função. Já para calcular o salário líquido, nós vamos precisar de duas variáveis, que vai ser o salário bruto, x, e a quantidade de dependentes, que aqui nessa função eu vou chamar de y. E aqui eu invoco as demais funções. Aqui vai receber o salário bruto, aqui vai receber o resultado da função INSS, que calculou o desconto, vai receber o valor definido em transporte, receber o valor definido em alimentação e receber o valor calculado e retornado pela função dependentes, que vai receber um parâmetro aqui, que vai ser y, definido aqui na função, e vai retornar o salário líquido. Então, para fazer esse programa aqui rodar, eu tenho que salvar ele com a extensão HS, .hs, como está aqui. Vou chamar o prompt na pasta onde o arquivo está salvo, que aqui no caso está salvo aqui nessa pasta, então aqui eu digito cmd para chamar o prompt. Após chamar o prompt, eu vou carregar o compilador no modo interativo do Haskell, que é o GHSI.
aqui o prompt prelude foi carregado. Então, para carregar o arquivo que tem o script, eu venho aqui e digito L, que significa load, né, ou carregar, e digito o nome do arquivo para ele ser carregado. E aí foi compilado e agora estamos no main, né, no prompt do main. Então aqui eu posso chamar qualquer uma daquelas funções que elas serão executadas. Por exemplo, se eu chamar aqui a função transporte, ela vai retornar o valor que foi atribuído. Se eu chamar alimentação, ela vai retornar o valor que foi atribuído. Se eu chamar a função dependentes e passar um parâmetro, ela vai multiplicar 2 vezes 104,5 e vai retornar. E para eu calcular o desconto, eu chamo INSS e passo aqui, por exemplo, um valor de 3.000. E ela vai me retornar o desconto. No caso aqui, 3.000 está entre 2,89 e 3,134. Então ele calculou aqui para 9%. E para calcular o salário líquido, eu chamo a função salário líquido, passo o parâmetro salário bruto, 3.000, e passa a quantidade de filhos igual a 2. E ele vai realizar esse cálculo e retornar o valor do salário líquido. Só para fazer aqui uma pequena comparação, vou chamar a calculadora. Então, só para confirmar que a função está calculando corretamente, vou usar aqui a calculadora e fazer essa operação de forma manual. Então, o salário. Primeiro vai ser o salário bruto, que nós dissemos que é 3.000, menos o desconto do INSS, que vai ser 3.000 vezes, como 3.000 está menor do que 3.184, então ele vai fazer o desconto de 12%, mais o auxílio transporte, que é 500, mais o auxílio alimentação, que é 484, mais o auxílio dependentes, que vão ser 2 dependentes vezes 104,5. E o resultado, 3.833, igual ao que o script retornou, 3.833. Então esse foi o meu trabalho, né? Tá aqui o código, e obrigado.